Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no meio da nossa semana especial de Natal, o Natal Week, que é basicamente uma semana inteira aí de 7 vídeos apenas relacionados ao Natal ou ao Ano Novo. E se você ainda não assistiu nenhum, o que você tá esperando? Vá assistir, os vídeos estão bem legais, eu espero. E ainda teremos mais. Então, chega de blá 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 e vamos ficar de hoje. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say A pequena cidade de Gatton fica na região de Lockyer Valley, em Queensland, na Austrália. Ela começou-se num pequeno povoado que era utilizado pelos entregadores do serviço postal do Reino Unido, chamado Royal Mail, onde eles paravam para trocar e dar água aos seus cavalos durante longas viagens, sendo basicamente uma pequena parada e nada além disso. Até que em meados de 1850, a vila recebeu seu gazetal, que significa que é uma publicação oficial foi estabelecida com o objetivo de fornecer ao governo colonial britânico várias informações, como avisos de aquisições de terras, ordens do governo e estatutos de empresas sob licença real. E esse foi o primeiro passo para que Gatton passasse a se tornar uma área residencial, e em 1860 os primeiros lotes familiares foram vendidos. Depois que uma estação ferroviária foi construída em 1875, a cidade e as fazendas vizinhas começaram a crescer e se tornou o local perfeito para as famílias de imigrantes encontrarem terras acessíveis e, consequentemente, um novo futuro para seus filhos. E hoje em dia, Gatton é uma cidade completamente rural. Daniel Murphy se mudou da Irlanda e foi para a Austrália entre 1862 e 1865. Há muito tempo atrás. E nessa época, a imigração para os Estados Unidos estava diminuindo bastante por conta da Guerra Civil, então muitas pessoas se realocaram e foram para a Austrália. E assim que Daniel chegou lá, ele conseguiu trabalho na construção de ferrovias, e uma dessas ferrovias ficava entre as cidades de Ipswich e Toowoomba, e Gatton, ou Gatton, ficava bem no meio delas, e pouco tempo depois ele conheceu uma jovem chamada Mary Holland, que também tinha imigrado da Irlanda e aparentemente ela trabalhava como empregada doméstica. E os dois se apaixonaram e se casaram em 1866 e alugaram uma fazenda nos arredores de Gatton. Eu tenho certeza que é Gatton e eu tô falando Gatton, eu não sei porquê. E ela ficava ao longo de um riacho conhecido como Blackfellows. E o casal teve 10 filhos, que era bem normal naquela época, e tiveram uma vida bem confortável e super tranquila, sem problema nenhum, pelos próximos 30 anos. Em 1898, a fazenda onde eles moravam já abrangia mais de 300 acres de pastagens verdes repletas de árvores e terras para o cultivo de gado leiteiro. E a esse ponto, 8 de seus 10 filhos ainda moravam na casa de 5 quartos, e eles eram William, de 31 anos de idade, Nora, de 27, Patrick, de 24, Jeremiah, de 20, Ellen, de apenas 18, John, de 15 e Catherine, que era mais nova, com apenas 13 anos de idade. Michael, que era outro filho, trabalhava na fazenda experimental de Westbrook, que ficava a apenas alguns quilômetros de casa, e Daniel Jr. morava e trabalhava como policial em Brisbane, e a filha mais velha, chamada Polly, de 32 anos de idade, era a única dos 10 que havia se casado. Ela tinha se casado com um homem chamado William McNeil, com quem teve 2 filhos, mas a esse ponto, todos eles já estavam morando de volta na casa, na fazenda da família Murphy. E isso porque Polly tinha sofrido um acidente que deixou ela parcialmente paralisada. De acordo com relatos, a família era bem isolada, eles ficavam mais na deles. E a mãe, Mary Murphy, era extremamente rigorosa, o que ela falava era lei.
Enquanto Daniel Murphy era mais introvertido, ele ficava quietinho, não falava muito, basicamente um homem de poucas palavras, que preferia passar o seu tempo trabalhando na fazenda ou até mesmo orando sozinho em seu quarto. E apesar de naquela época, casamento e filhos era basicamente o que ditava se você era uma pessoa independente ou não, 7 dos filhos que eram maiores de idade ainda eram solteiros, e apenas 2 não moravam na casa, que eram Michael Murphy e Daniel Jr., mas isso em momento nenhum influenciou na reputação da família. Na verdade, eles eram super respeitados, o que era incrível considerando que nem Mary nem Daniel vieram de famílias ricas, muito pelo contrário, eles eram bem pobres e não haviam sido alfabetizados, então era incrível que naquela época eles pudessem ser tão respeitados assim. E tudo era mérito completamente deles. E o pouco que se sabe sobre a família Murphy era que eles eram extremamente religiosos e patrocinavam a Igreja Católica St. Mary de Gatton. No Natal de 1898, os Murphy, exceto Daniel Jr., que estava em Brisbane a serviço da polícia, foram para a missa na igreja e todos estavam muito animados e felizes com o feriado. E a cidade de Gatton sempre oferecia aos seus residentes uma vida social relativamente bem badalada para um lugar tão rural. Como, por exemplo, eles tinham um clube de cricket, clube de tênis, pista de corrida, feiras e festivais, competições de trabalho doméstico e basicamente qualquer coisa que eles quisessem fazer para manter a comunidade unida, eles faziam, principalmente na época do Natal. No dia seguinte, Ellen, Nora, William, John e Polly Murphy, além do seu marido, William McNeil, foram até a pista de corrida de cavalos que estava tendo em Monte Silva, e eles ficaram ali o dia todo comendo, bebendo, se divertindo, foi uma loucura. Mas o que eles estavam mais animados era para o baile que teria em Gatton mais tarde naquela mesma noite. E seria o momento perfeito para os solteirões da cidade se reunirem, se jogarem na pista e, quem sabe, encontrarem o amor verdadeiro. Mas, com o passar do dia, alguns dos irmãos começaram a ficar bem cansados, eles só queriam ir para casa dormir, exceto por Nora e Ellen, que queriam desesperadamente ir para essa festa. Então, Michael disse que levava ela sem problema nenhum, e nisso, William McNeil, o marido de Polly, ofereceu sua carroça velha para que eles fossem, para que dessa forma as mulheres não precisassem andar a cavalo. Então o trio se espremeu ali dentro e às 7 horas da noite eles partiram em direção a Gatton super felizes, e Michael até tinha colocado 15 shillings em uma pequena bolsa de couro para presentear suas irmãs e as paparicarem comprando o que elas quisessem, que hoje em dia é o equivalente a apenas 76 centavos, mas naquela época era um dinheiro legal. Mas infelizmente essa foi a última vez que a sua família viu algum deles vivo. Michael Murphy, que estava saindo dos seus 20 anos, tinha uma reputação de ser um trabalhador extremamente esforçado, bem bonitão e um excelente cavaleiro, além de ter sido voluntário em meio período como sargento de infantaria montada. Ellen Murphy, de 18 anos, foi descrita como sendo uma jovem muito bonita e animada, além de ser muito carinhosa. Ela chamava a atenção de muitos jovens, mas aparentemente estava gostando de um músico que estaria tocando no baile de Gatton naquela noite. Já Nora, de 27 anos, era muito inteligente e, apesar de ter alguns pretendentes em potencial, ela vivia sua vida para a família. O seu trabalho em casa era incrível e ela amava isso, passando seu tempo cozinhando e limpando a casa, ou até mesmo cuidando dos 2 filhos de Polly. Mas o baile seria a oportunidade perfeita para ela se divertir e dar uma pausa, mas definitivamente não foi isso que aconteceu. Na manhã seguinte, dia 27 de dezembro, a família Murphy acordou normalmente, cada um levantando e começando suas tarefas na fazenda, mas nem o cavalo, nem a carroça e muito menos os 3 irmãos estavam em lugar nenhum. E o que a família não sabia a esse ponto era que o baile em Gatton, na noite anterior, havia sido cancelado. E o primeiro a ficar preocupado com o trio foi William McNeil. E assim que ele acordou, ele já demonstrou essa preocupação e disse que a sua carroça era muito velha e pouco confiável e tinha uma roda danificada que poderia ter quebrado na estrada enquanto eles voltavam para casa.
Mas mesmo assim, ninguém da família ficou preocupado. Eles continuaram fazendo suas tarefas até que Mary Murphy pediu que William pegasse um cavalo e fosse procurar pelos outros. Então, por volta das 8 horas da manhã, William saiu da fazenda e foi em direção a Gatton, e ele ficou bem alerta, vendo se encontrava algum rastro do trilho de sua carroça, que seria um rastro muito específico por conta da roda quebrada, da roda danificada. E então, ao longo da estrada principal, conhecida como Tent Hill Road, ele viu uns rastros bem distintos que eram muito semelhantes ao que sua roda danificada fazia. Nisso, ele desceu do cavalo e seguiu a trilha no pasto por alguns metros, até que viu que parecia ser uma pilha de roupas perfeitamente posicionada, e ao lado tinha o seu cavalo deitado no chão. Inicialmente, ele achou que todos estavam dormindo, mas quando chegou ainda mais perto, percebeu que não eram apenas roupas que estavam ali, mas sim os corpos de Michael, Nora e Ellen, e até mesmo o do cavalo. E obviamente toda aquela situação, toda aquela cena que ele tinha acabado de ver o assustou muito, e ele saiu correndo até o seu cavalo e foi em direção ao hotel Brian Boru, onde entrou e começou a falar para todo mundo o que tinha acabado de ver antes de ir para a delegacia. O que eu achei bem peculiar, e isso também acabou atrapalhando e muito na investigação, porque a notícia se espalhou muito rápido. Quando McNeil chegou na delegacia, ele conversou com o sargento Aurel, que era o único que estava em serviço naquele momento, e disse a ele toda a situação. Em seguida, os dois cavalgaram até a cena do crime, e no meio do caminho, eles encontraram o dono do hotel, juntamente com mais 3 homens, indo verificar as alegações por conta própria, ou melhor, indo contaminar a cena do crime. Quando o grupo de 6 homens chegou ao local, eles se depararam com a cena terrível que assombra a Austrália até os dias de hoje. E à primeira vista, os 3 irmãos realmente pareciam estar dormindo. O corpo de Nora estava deitado quase de bruços em um tapete estendido sob uma árvore, e a poucos metros dela, Ellen e Michael estavam deitados de costas um para o outro. Seus pés estavam apontados para o oeste. As mãos de Nora e Ellen haviam sido amarradas atrás das costas com seus próprios lenços, e tem a possibilidade de que Michael também tenha sido amarrado em algum momento, porque tinha alguns ferimentos em seus pulsos, e uma alça de couro foi encontrada a poucos metros do seu corpo. A bolsa que tinha os 15 shillings estava vazia, e os 3 haviam sido brutalmente assassinados, e todos tinham indícios de abuso sexual e ferimentos extensos. Assim que o sargento Aurel viu toda aquela situação e a gravidade de tudo aquilo, ele soube imediatamente que ele não tinha mão de obra para lidar com o homicídio triplo. Então, ele foi até a cidade para enviar uma mensagem para o comissário da polícia de Brisbane, que era a cidade mais próxima. E enquanto ele fazia isso, ele deixou o dono do hotel, juntamente com seus 3 companheiros, para que eles impedissem que qualquer pessoa curiosa decidisse dar uma passadinha por ali. E William McNeil decidiu voltar para a fazenda da família Murphy para contar o que tinha acontecido, e foi um grande baque para todo mundo. Aparentemente, Daniel Murphy, o pai, chegou a desmaiar quando ouviu a notícia, e Mary começou a chorar desesperadamente. Mas logo em seguida, ela pediu que McNeil a levasse até o local para que ela pudesse cobrir os corpos e meio que deixar que eles descansassem um pouco. Mas quando eles chegaram lá, o local estava infestado de pessoas, e os homens que tinham ficado encarregados de impedir que isso acontecesse não conseguiram impedir o caos. Só para vocês terem noção, todo o trilho que tinha sido feito pela carroça foi destruído. Evidências, na verdade, possíveis evidências foram movidas, e os corpos das vítimas estavam sendo vistos como se fosse um show. Ao meio-dia, o sargento voltou ao local e ele queria esperar uma resposta de Brisbane para ver o que ele fazia e como ele moveria os corpos, mas demorou horas para que o relatório que ele enviou fosse considerado como um assunto sério, e 24 horas depois que realmente alguém foi enviado até o local. Porém, como estava muito sol, os moradores conseguiram convencer o sargento a mover os corpos dos irmãos Murphy e levá-los para o hotel enquanto aguardavam o legista, porque dessa forma eles ficariam protegidos.
mas ao mesmo tempo eles perturbaram completamente a cena do crime. O legista chamado Dr. von Lossberg finalmente chegou às 4 horas da tarde e as autópsias foram finalizadas às 7h30 da manhã do dia seguinte, e então ele foi embora. Todos os 3 irmãos, Ellen, Nora e Michael, haviam sofrido vários traumas em todo o corpo, principalmente na região da cabeça, e tinham sinais óbvios de agressão sexual, como por exemplo, os corpos, principalmente o de Nora, estavam bem expostos e suas roupas estavam rasgadas. Tanto Nora quanto Ellen tinham suas mãos amarradas atrás das costas com seus próprios lenços e aparentemente Nora teria ficado oscilando em consciência durante todo o ataque devido a uma tira de couro que estava em volta do seu pescoço. E apesar de Michael não ter sido encontrado com suas mãos amarradas, como eu falei pra vocês, ele tinha algumas marcas em seus pulsos que sugeriam que em algum momento do ataque isso teria acontecido, ou talvez até mesmo para impedir que ele tentasse de alguma forma proteger suas irmãs. Além disso, ele tinha um possível ferimento de bala na cabeça, mas o Dr. von Lossberg afirmou que ele não encontrou nenhuma bala e acabou descartando essa teoria. E por fim, todos tinham impressões de sangue em suas roupas e alguns fiapos de um tecido que parecia ser veludo cotelê. Porém, tinha um pequeno problema, não tão pequeno assim. O legista não tinha nem ao menos aberto os corpos para avaliar melhor os ferimentos e, quem sabe, encontrar novos. E ele fez tudo com muita pressa e, obviamente, isso foi altamente criticado. No dia seguinte, 28 de dezembro, 2 dias após os assassinatos, os irmãos foram enterrados, mas muitas pessoas acharam muito estranho o fato de que William McNeil insistiu para pagar o funeral, mas não sei, talvez ele quisesse fazer isso meio que para não fazer com que a família Murphy tivesse que lidar com isso depois. Ou não, e talvez realmente seja esquisito, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E antes do enterro, toda a família e amigos se reuniram na Igreja Católica Santa Maria, ou Igreja Católica St. Mary. E na manhã daquele mesmo dia, o sargento Frederick Urquhart, de Brisbane, chegou em Gatton, e no dia 5 de janeiro de 1899, ele foi oficialmente colocado no comando da investigação do triplo homicídio. E após revisar as poucas evidências que eles tinham e também perceber que o relatório do legista tinha sido um pouco ruim, porque o trabalho dele não tinha sido feito muito bem, ele não tinha ido a fundo para realmente descobrir o que tinha acontecido, o sargento imediatamente decidiu exumar os corpos e chamou o Dr. Ray, que era o médico-chefe do governo, para que ele fizesse autópsias completas. Com essa nova análise, o doutor conseguiu determinar que Michael realmente havia levado um tiro na cabeça e até conseguiu recuperar a bala, que era de calibre 380. E acontece que esse mesmo tipo de bala havia sido utilizado para executar o cavalo. Outra descoberta feita pelo Dr. Ray era que ele acreditava, tinha quase certeza, que o assassino era canhoto ou ambidestro, e isso definitivamente ajudaria na investigação, porque diminuiria bastante a lista de suspeitos. E agora, com essas novas informações e as poucas evidências que eles tinham, o sargento enviou um telegrama para os seus superiores em Brisbane dizendo que as circunstâncias mostravam que o crime tinha sido premeditado e que era extremamente brutal, mas que até aquele momento eles não tinham nada que ligasse a algum suspeito e encontrassem o culpado e o caso fosse solucionado, principalmente naquela época que ainda não existia teste de DNA e muito menos impressões digitais, já que elas começaram a ser utilizadas em 1902 e ainda eram muito rudimentares. Todo esse caso recebeu bastante atenção das mídias locais e também de todos os moradores da Austrália e, consequentemente, os policiais começaram a receber milhares de cartas com teorias de possíveis suspeitos. De acordo com a mulher que estava hospedada em uma casa perto da cena do crime, ela disse que ouviu uma mulher gritando "pai", e a partir disso foi criada a teoria de que talvez o próprio Daniel Murphy, o pai, tenha matado seus filhos depois de descobrir que eles estavam tendo um relacionamento incestuoso. E em uma outra versão, na verdade, quem estaria tendo esse relacionamento era ele com suas próprias filhas, só que no meio do caminho alguma coisa teria dado errado e ele matou todo mundo.
E esse boato se espalhou rapidamente, o que foi extremamente devastador para a família Murphy, porque agora, além de terem que passar pelo luto, eles tinham que ouvir esse tipo de coisa e ainda se preocuparem com a posição respeitável que eles tinham na comunidade, que naquela época era muito importante. Porém, apesar dessa teoria nunca ter sido considerada pelos policiais, a família Murphy imediatamente se calou e se recusaram a fornecer qualquer ajuda na investigação, exceto por Daniel Jr., que era policial, então ele tinha a obrigação a ajudar. E aparentemente a família até se recusou a fornecer cavalos para que as buscas fossem feitas. O que é um pouco esquisito, né? Porque geralmente as pessoas ajudariam ao máximo para que seus nomes fossem limpos. Mas sei lá, épocas diferentes, então não sei. Pouco tempo depois, no dia 7 de janeiro, os policiais encontraram o corpo de um menino de 15 anos de idade chamado Alfred Hill em um matagal a cerca de 60 quilômetros de Gatton. Ele havia sido relatado como desaparecido no dia 10 de dezembro do ano anterior e assim como os irmãos Murphy, ele e o seu cavalo haviam levado um tiro na cabeça com a arma de calibre 380. O que fez com que os investigadores começassem a suspeitar que talvez existisse uma relação entre os dois casos. E com essa nova descoberta, a comunidade ficou desesperada, porque agora não era apenas um caso isolado e, quem sabe, poderiam existir outras vítimas. E a imprensa passou a atacar a investigação, principalmente o CBI, que era o Departamento de Investigação Criminal de Brisbane, fazendo com que a relação da polícia com a mídia fosse deteriorando cada vez mais, visto que nada era encontrado e não se tinha nenhuma perspectiva de que esse caso ou esses casos fossem solucionados, e o próprio sargento Frederick Urquhart, que era bem sensível às críticas relacionadas ao seu trabalho, não reagiu muito bem a elas, e isso fez com que ignorasse qualquer teoria ou possíveis suspeitos que não estivessem sendo considerados pela própria polícia. Como, por exemplo, os moradores locais acreditavam que tinham vários agressores, um grupo, uma gangue, quem sabe, mas o sargento declarou, sem nenhuma evidência, que tinha sido apenas um homem e que ele seria um trabalhador temporário de Gatton, levando a suspeitar de um homem chamado Richard Burgess, que era um ex-presidiário e tinha se mudado para a área em dezembro. Richard tinha sido libertado da prisão no dia 30 de novembro de 1889, após uma sentença de 6 meses por abusar sexualmente uma mulher idosa perto da cidade de Toowoomba. E no final da primeira semana de dezembro ele estava em Brisbane, mas era bem difícil determinar sua localização, visto que ele viajava o tempo inteiro. Mas no dia 6 de janeiro ele foi preso novamente no norte de Toowoomba por conta de um comportamento peculiar. De acordo com a testemunha, ela chegou a ver uma pessoa muito parecida com Richard perto do local onde o corpo de Alfred Hill foi encontrado, e devido ao seu histórico policial, ele passou a ser considerado um suspeito nos assassinatos de Nora, Ellen e Michael Murphy, apesar de ninguém tê-lo visto em Gatton naquela época. Mas pela falta de evidência, ele foi libertado em março de 1899 e em seguida saiu da Austrália. Poucas semanas depois, começaram a surgir novos boatos, dessa vez em relação a Michael Murphy, que, como eu falei para vocês mais cedo, ele era considerado como um trabalhador incrível e também um cara bem bonitão. E acontece que algumas pessoas começaram a falar que ele tinha vários relacionamentos com várias mulheres solteiras, e nisso ele acabou engravidando uma delas fora do casamento, que naquela época era um babado, uma grande polêmica. Só que essa mulher, que se chamava Kate Ryan, teria morrido durante o parto. E de acordo com esse rumor, Michael teria seduzido a jovem, e quando o assunto casamento surgiu, suas irmãs, Nora e Ellen, foram 100% contra. E acredita-se que os parentes dessas outras mulheres, quando descobriram que ele estava saindo com várias, ficaram com bastante raiva e decidiram se vingar da pior forma possível. Mas o sargento disse que isso tudo era falso e que Michael nunca tinha engravidado mulher nenhuma, apesar de que Kate Ryan realmente tinha tido um filho fora do casamento, mas ela tinha se casado logo em seguida com outro homem e estava 100% feliz. Vivíssima da Silva. Outra teoria seria de que Nora Murphy tinha atormentado uma velha professora
E supostamente ela chegou a enviar várias cartas bem cruéis atacando essa mulher a um jornal de Queensland, que rapidamente publicou tudo, o que fez com que essa professora tivesse um colapso nervoso, mas eu não sei se ela chegou a falecer ou se ficou hospitalizada ou algo do tipo. Mas supostamente suas irmãs queriam a todo custo vingança, mas novamente essa teoria não levou a lugar nenhum e isso nunca foi comprovado se realmente aconteceu ou não. Depois de um tempo, algumas pessoas começaram a desconfiar de William McNeil. E isso porque ele não tinha um relacionamento muito bom com seus sogros e todo o relacionamento dele com Polly Murphy era complicado. Primeiro porque ele era um protestante e Mary Murphy, a mãe, era extremamente católica, então ela não aceitava que sua filha se casasse com um protestante de forma nenhuma. Mas Polly ignorou completamente isso e se casou de qualquer forma, ainda se mudou com ele para uma casa e teve 2 filhos. E quando a primeira filha deles nasceu apenas 2 meses depois, tudo ficou ainda pior, porque isso afastou a família ainda mais por anos até o nascimento do segundo filho. E uma coisa bem esquisita é em relação ao acidente de Polly que a deixou parcialmente paralisada. E isso porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, tudo em torno disso é um completo mistério. E muitas pessoas acreditam que William poderia ter tido algum envolvimento no acidente, se é que foi realmente um acidente. Fica aí a dúvida. Mas logo depois do acidente, Polly, William e seus 2 filhos se mudaram para a fazenda Murphy, porque lá eles teriam maior suporte para cuidar de tudo. E de acordo com algumas testemunhas, William McNeil teria ficado extremamente bêbado no dia dos assassinatos, durante as corridas de cavalo que eles tinham ido mais cedo. E quando chegou a hora de Michael, Nora e Ellen irem para o baile em Gatton, ele chegou a se oferecer para levá-los, mas obviamente ele não tinha condição nenhuma para isso, então eles recusaram. E ele voltou para casa, não muito feliz, e ficou com sua esposa e seus 2 filhos. Mas, depois disso, o seu paradeiro é uma grande incógnita. De acordo com Mary Murphy, ele teria ficado em casa a noite inteira e diz que depois das 11 horas da noite, ela passou no quarto deles para pegar o abajur e viu McNeil na cama dormindo. Daniel Murphy diz que chegou a ouvi-lo conversando com sua filha por volta da meia-noite, mas em momento nenhum ele chegou a vê-lo. E a própria Polly disse que assim que ele chegou, ele se jogou na cama e dormiu com as mesmas roupas. Porém, mais tarde, uma vizinha disse à polícia que Polly teria conversado com ela e dito que William teria passado a grande parte da noite fora de casa. E considerando o fato de que na manhã seguinte ele encontrou os corpos dos irmãos Murphy muito rápido, muitas pessoas acreditam que, na verdade, ele já sabia exatamente onde procurar. E também o fato de ele ter comparecido aos exames post-mortem e também ter insistido em pagar os funerais gerou ainda mais suspeitas em relação a ele. E nesse caso, a própria polícia chegou a considerá-lo um suspeito, mas apenas isso, eles não chegaram a investigá-lo mais a fundo. Outro suspeito, e para muitas pessoas o mais provável, era um jovem chamado Thomas Day, que estava em Gatton há algumas semanas trabalhando no açougue de um homem chamado Sr. Clark, na época em que os assassinatos aconteceram. Seu físico e sua força fizeram com que ele fosse considerado o funcionário perfeito no matadouro, e o seu chefe até lhe ofereceu hospedagem e alimentação. Então ele passou a morar em uma cabana a alguns metros atrás da casa do Sr. Clark, e por coincidência ou não, a propriedade ficava localizada ao lado do mesmo pasto onde os corpos dos irmãos Murphy foram encontrados. O Sr. Clark disse aos policiais que ele chegou a fazer uma exibição de fogo de artifício entre as 8 e 9 horas da noite, e a única pessoa que não estava presente era Thomas Day. E quando ele foi questionado sobre o seu paradeiro, ele disse que tinha ido para a cama às 7 horas da noite, onde ficou lendo um livro até cair no sono e que em momento nenhum ouviu nada. Ou ele tinha um sono muito pesado, ou ele estava mentindo. E lembra que eu falei pra vocês mais cedo que tinha uma testemunha que havia relatado pra polícia ter ouvido uma voz feminina gritar "pai" no dia dos assassinatos? Então, acontece que ela estava hospedada na casa do Sr. Clark. E Thomas continuou afirmando que ele não tinha ouvido nada.
Em seguida, a polícia vasculhou todo o seu quarto e eles encontraram uma camiseta repleta de respingos de sangue. Suspeito. Mas, de acordo com Thomas, aquele sangue havia sido transferido enquanto ele carregava os animais do matadouro. Então, os policiais falaram para ele não limpar de jeito nenhum a camisa. E adivinha? Ele limpou completamente. Ué, gente. E mesmo assim, o sargento Frederick se recusou a considerá-lo um suspeito, mesmo com tudo isso. E aí vocês perguntam por quê? E eu digo... Stephanie Bennett, a autora do livro The Gatton Murders, supõe que isso se deve ao fato de que Thomas Day era um homem bem educado, o tipo de homem que constantemente era visto lendo a poesia italiana do século XIV, tranquilamente. Inclusive, era exatamente isso que ele estava fazendo quando os policiais chegaram para questioná-lo. E o sargento acreditava fortemente que pessoas instruídas não seriam capazes de cometerem crimes tão terríveis. Então, o que ele fez? Ele deu permissão para que Thomas Day saísse da área e pouco tempo depois ele se juntou às Forças Armadas de Brisbane e logo em seguida desapareceu do mapa. E obviamente, vários policiais discordaram dessa atitude do sargento Frederick, inclusive o sargento Arrell, mas Frederick Urquhart ameaçou todo mundo com demissões e até mesmo que faria da vida de cada um deles um inferno caso eles não parassem de mencionar Thomas Day. Pois é. No dia 27 de outubro de 1900, um jornal da Austrália Ocidental noticiou que um homem chamado Theo Farmer havia tirado a sua própria vida. E não demorou muito até que fosse descoberto que Theo, na verdade, era Thomas Day e ele havia escrito uma carta. Apenas algumas palavras para informar o público sobre o assassinato de Gatton, que suponho ou espero que seja descoberto quando eu não existir mais. Vou para o meu longo descanso, mas ainda antes de deixar o mundo, quero declarar o que sei com certeza. Sei que o público pode se perguntar, mas não me pergunto, pois tenho certeza de que o caso deveria ser mantido em segredo entre a polícia e acho que é hora de eles aparecerem. Então, esperando que o caso Gatton vá em frente, eu concluirei. Muitos acreditam que essa carta foi uma confissão, apesar de não ser uma confissão explícita, mas ainda continua sendo considerada como a evidência mais forte desse caso, que claramente conecta Thomas Day aos assassinatos de Nora, Ellen e Michael Murphy. E até hoje é uma das teorias mais fortes desse caso, mas infelizmente nunca saberemos se realmente foi ele ou não. E por último, em 2013, Stephanie Bennett, a escritora, disse que acreditava que um homem chamado Joey Quinn era o responsável pelos assassinatos de Gatton. Acontece que Joey Quinn tinha mais de 300 pseudônimos de acordo com Bennett. Era um homem que costumava trabalhar em várias fazendas e tinha o hábito de estar do lado errado da lei. E em um certo dia, Michael Murphy viu Joe comandando uma greve ilegal e revelou para a polícia que ele era um criminoso conhecido e que estava se disfarçando de barbeiro. Então Joe nunca perdoou Murphy e enquanto estava na prisão, ele jurou que o mataria. Ele foi enviado para a prisão de Bogle Road, onde conheceu ninguém mais, ninguém menos que Thomas Day. E a teoria seria que Joey Quinn, seu irmão chamado Martin e Thomas Day teriam planejado tudo e que Nora e Ellen teriam sido apenas um efeito colateral. E apesar de essa teoria ser realmente muito interessante e envolver Thomas Day, que querendo ou não é a evidência ou suspeito mais forte do caso, não se tem nenhuma evidência de que realmente eles são os culpados. E os assassinatos de Nora, Ellen e Michael Murphy permanecem um mistério até hoje. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até amanhã.